Olá, meu amigo e minha amiga, paz e bem para você. Estamos na reta final da campanha eleitoral, porque no próximo domingo nós iremos eleger os nossos candidatos a governador e a presidente da República, e também aos cargos do Poder Legislativo, como deputado estadual, deputado federal e senador. Mas eu queria compartilhar com você, neste dia, nessa reta final, algumas estratégias que foram utilizadas nas eleições passadas de 2018 e que elegeram o atual presidente da República. Não é que encontrar na Bíblia dois personagens que estavam em lugares opostos, em lados opostos? Trata-se de Jair e Haddad. E por coincidência, nas eleições passadas, no segundo turno, tivemos dois candidatos, Jair e Haddad. E segundo o que relata, o que compartilharam os textos, dizia que Haddad foi o grande adversário do povo de Deus. Seria isso uma coincidência? Então Haddad voltou para sua terra e, como rei de Edom, foi um mau e feroz inimigo de Israel. O segundo texto diz que em seguida apareceu Jair, da terra de Gileade, e Jair foi um líder de Israel durante 22 anos. No Antigo Testamento aparecem esses personagens com esses dois nomes, Jair no livro de Juízes e Haddad no primeiro livro de Reis. Teve gente que foi lá, leu e saiu pregando que Jair era bom, defensor de Israel, e Haddad, mau, inimigo de Israel. Então, se a Bíblia disse, está claro que o enviado de Deus é Jair Bolsonaro e contra Deus é Fernando Haddad. Repetiu-se a exaustão este versículo bíblico em igrejas e em redes sociais, Facebook, WhatsApp. Muito bem, o texto citado por Jair depois dele, levantou-se Jair de Galaade, que julgou Israel por 22 anos. Juízes, capítulo 10, versículo 3. O texto citado sobre Haddad foi 1 Reis, capítulo 11, 25, que diz que Haddad foi um adversário de Israel durante toda a vida de Salomão. Eis o mal que fez Haddad. Tentou Israel como inimigo e reinou sobre Edom. De fato, o versículo 3 do capítulo 10 do livro de Juízes é este mesmo. E ele descreve que Jair foi juiz em Israel e nada mais diz, não faz nenhum elogio e nem critica. Porém, o versículo seguinte, que é o 4, descreve surpreendentemente Jair, não mencionado pelos propagandistas do Jair, que ele tinha 30 filhos, que montava 30 jumentos e possuíam 30 cidades, chamadas ainda hoje de Aduares de Jair, na terra de Galaade. Opa! 30 filhos com uma só mulher? Não, impossível. Então, bom exemplo de família, não é? O tal Jair não era. E deu 30 cidades, um para cada filho. Usou seu poder de juiz para beneficiar a família. Eu não creio que este seja um bom exemplo de família ou de cidadão, perfeito. Agora nós vamos para Haddad. E o texto escolhido para designar Haddad, Fernando Haddad, foi o versículo 25 do capítulo 11 do primeiro livro de Reis. É assim: Haddad fez oposição a Salomão por todo o tempo de sua vida. Mas o texto escolhido não é o único que se refere a Haddad. No versículo 9 do mesmo capítulo 11, diz o seguinte: Yahvé irritou-se contra Salomão porque seu coração se desviava de Yahvé Deus. Yahvé é a grafia original de Javé, o nome de Deus no Antigo Testamento. Algumas religiões chamam de Jeová. E diz que Deus está irritado com Salomão. Por que será?
Diz a Bíblia, no mesmo primeiro livro dos Reis, que Salomão teve 1000 mulheres. 700 eram esposas oficiais, princesas, e 300 eram concubinas, fora do casamento. Exemplo de família é que não é. Mas teve mais motivos para Yahvé ficar irritado com Salomão. Salomão vivia no luxo e no esbanjamento. As taças do rei que o rei usava para beber eram todas de ouro. Segundo Reis 10, 21. Nada era de prata. Os profetas se levantaram para denunciar Salomão. Então, vem a parte surpreendente no mesmo livro bíblico. Yahvé suscitou contra Salomão um inimigo, Hadade, o edonita da estirpe de Edom. Ora, então, pelo que se compreende do texto, Hadade foi estimulado por Deus a fazer oposição a Salomão, que não estava seguindo as leis de Deus. Qual o nome disso? Leitura fundamentalista, seletiva, instrumentalizada para aproveitar as circunstâncias e manipular consciências. O texto bíblico não é para dizer em quem votar, quem é o melhor político. É para formar a consciência do povo de Deus na fé e na prática do amor a Deus e ao próximo. Não serve para dizer nada sobre o Jair e sobre o Haddad das eleições passadas. Mas o interessante é que os autores desses textos se esqueceram de falar de um outro personagem bíblico que também foi candidato, Ciro. Lembre-se que foi Ciro, rei da Pérsia, que libertou o povo de Israel da escravidão e do cativeiro da Babilônia. Pense nisso. Não se deixe manipular por supostos religiosos que tentam usar a religião para influenciar no resultado das eleições.